tentando entrar por uma abertura reduzida da válvula. E cada um começa a empurrar, porque está sendo empurrado pelo ventrículo. Então isso vai gerar um aumento da pressão, da força dentro do ventrículo esquerdo em relação à aorta. Então o que a gente pode ver, por exemplo, aqui esse número é 180. Na sístole, ele chega a 180. Na diástole, a diástole ele relaxa. O ciclo cardíaco é lá da fisiologia do gás. Na sístole, a pressão sistólica dentro do ventrículo, ela sai por zero e ela vai, numa pessoa sem estenose aórtica, é 120. Uma pessoa com estenose aórtica, a pressão ela aumenta muito dentro do ventrículo, em relação à aorta. Então isso é um gradiente. O gradiente é uma expressão matemática que se refere a uma diferença de pressão. Pergunto a vocês, normalmente, ninguém tem aqui estenose aórtica. Vocês têm um gradiente sistólico entre o ventrículo esquerdo e a aorta? Na sístole? Vocês têm algum gradiente? Alguma diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a artéria aórtica? Normalmente, no ciclo cardíaco, quando o ventrículo esquerdo ele inicia a contração isovolumétrica, ele começa a sístole, a pressão dentro do ventrículo ela aumenta, porque começa a sístole, e aí a pressão ela chega, por exemplo, se a sua pressão é 120, a sua pressão sistólica, ela chega ali 120, enquanto isso a sua aorta estava em 120, ela vai baixando. Então a única diferença é essa, que você entra na aorta, lá na aorta, na diástole, e aqui está começando a contração isovolumétrica e a pressão lá está ultrapassando pequenos milímetros de mercúrio para poder abrir a válvula aórtica. Então existe uma diferença pequena somente para abrir a válvula aórtica, certo? Agora, atualmente não existe um gradiente significativo entre o ventrículo esquerdo, que é uma câmara, com a aorta. Normalmente não existe, tá? Então a gente começa por aí. Esse conceito, por que eu estou falando tanto de gradiente de pressão? Porque no conceito de estenose aórtica, ele implica em um gradiente. Normalmente a gente não existe gradiente em nenhuma parte do nosso sistema cardiovascular. Não existe. Quando existe gradiente, é porque a gente tem um problema. E o problema é obstrutivo. Tem obstrução. É como se a gente fosse ligar a torneira lá do banheiro, do chuveiro, e aí você vê que a água está pingando só. Está vindo poucas gotas. E aí você vai chamar quem? O bombeiro hidráulico, né? E o bombeiro hidráulico vai analisar e ele percebe, olha, o que aconteceu aqui na tubulação é que na construção, por exemplo, colocaram papel e o papel destruiu quase que totalmente lá o tubo. E a pressão, quando eu consegui tirar aquele papel, veio uma pressão muito forte, ou seja, antes da obstrução, a pressão estava muito alta, só que depois a pressão estava baixa. E é isso que acontece no nosso sistema cardiovascular. A pressão sistólica na aorta, normalmente está normal, 110. Você vai lá com um aparelhinho de pressão, afere aqui a pressão, só que deu 110 na sua sistólica. Só que você vai na coé, você percebe que dentro do ventrículo a pressão estava 180 sistólica. Opa, 180. Dentro do ventrículo é 110. Qual é o gradiente? 70. Então ali, na região da válvula aórtica, nós temos uma estenose, que é uma redução da abertura. Existe algum grau de obstrução
Então isso é estenose aórtica. E essa redução, ela pode ser na região valvar, pode ser subvalvar e supravalvar. Normalmente, a nossa aula vai abordar esse tema de valvar. Por quê? Porque a gente está falando de estenose da válvula aórtica. Só que existem algumas crianças que nascem com estenose subvalvar e supravalvar. Também é uma estenose. Por exemplo, uma estenose subvalvar. Deixa eu ver o vídeo do paciente para vocês. Vou mostrar o vídeo aqui. Tá lá o vídeo? Tá. Como é que eu faço para... Pessoal da informática aí. Uma apresentação. Deixa eu só clarecer aqui em relação ao peso. Como é que é? Não, pode perguntar. Esse seu aparelho teria uma configuração de brilho, não? De aumentar o Não, se é chinês, tem o básico. Espera aí, se você aproximar ele da... Deixar mais colorido. Bom, acho que não vai dar não, depois eu passo para vocês esse vídeo. Então assim, queria mostrar uma estenose aórtica em uma criança que a gente operou. Criança não, na verdade é uma cardiopatia e a gente operou ele já com 20 anos, esse paciente. Ele nasceu com essa membrana, a gente chama membrana, membrana subaórtica, que é uma estenose subvalvar, e essa membrana a gente teve que ressecar, e além disso, a membrana estava causando um jato na parede da artéria aorta e causou um pseudoaneurisma. Então a gente teve que trocar toda a aorta ascendente desde lá da raiz da aorta. É um caso para exemplificar uma estenose subvalvar também. E um outro caso são as estenoses supravalvares. Elas estão acima do plano valvar. E também é normalmente uma cardiopatia congênita, de difícil correção, principalmente por isso aqui, os órgãos das coronárias. Também são cardiopatias congênitas. Mas, como eu falei para vocês, o nosso motivo da aula é falar sobre a estenose valvar. E a gente utiliza muito para o diagnóstico do ecocardiograma. A gente consegue o que é uma estenose aórtica. Uma redução de abertura da área valvar, gerando um gradiente sistólico entre o ventrículo esquerdo e a artéria aórtica. E aí, o ecocardiograma, ele é importantíssimo porque quando você tem um paciente com suspeita de doença valvar aórtica, quando com suspeita que o paciente tem estenose aórtica, quando ele é um paciente sintomático, que a gente vai ver daqui a pouco, paciente que pode ter angina, dispneia ou síndrome. E esse paciente lhe procura, e aí você na avaliação você ausculta um sopro sistólico, normalmente focal aórtico, que irradia para carótida e fúcula, essa região aqui. E também pode irradiar aqui para o foco vital, pode ser um sopro panfocal. E aí, o ecocardiograma é o exame padrão ouro na avaliação inicial de pacientes com suspeita de doença valvar, seja ela, já adiantando, seja válvula aórtica, válvula mitral, válvula pulmonar ou válvula tricúspide. Tudo que é válvula no coração, qual é o exame que eu tenho que pensar assim em nível medular? Ecocardiograma. Então, o ecocardiograma é um exame padrão ouro, indicado na avaliação inicial de pacientes com suspeita de doença valvar aórtica, seja estenose,
seja insuficiente. Só abrindo aqui um parênteses, a válvula, nossas válvulas, elas só adoecem de duas formas. Ou ela é estenosa, ou ela se torna insuficiente. Conforme das válvulas, do ponto de vista anatômico para você. Ou ela é estenosa, ou ela vaza, que é o refluxo de insuficiência. Ou ela reduz a abertura dela, ou ela fica vazando. São as duas formas anatomopatológicas do adoecimento da válvula, seja válvula aórtica, mitral, pulmonar ou e o ecocardiograma é o exame que deve ser indicado. Por quê? Porque ele serve para o diagnóstico. Então, aquilo que o paciente estava incomodando o paciente, você avaliou o paciente, você solicitou o eco, quando ele faz o eco, ele já vai ter o diagnóstico. Ele serve também para avaliar o grau de severidade, se a estenose é leve, é moderada ou é grave. Mas com o meu humilde estetoscópio eu consigo, pela intensidade do sopro, estimar se a estenose é leve, moderada ou grave? Não, é precisar do eco. É precisar do ecocardiograma. Então o eco, ele serve para também classificar a intensidade. O eco, além de tudo, ele também serve para me dar o prognóstico. Por quê? Porque pelo eco, se eu tenho uma fração de ejeção reduzida, eu já vou perceber que esse paciente tem um prognóstico um pouco pior. E se a fração de ejeção é bastante reduzida, com uma fração de ejeção abaixo de 30%, é um paciente muito mais grave. É um paciente, de certa forma, separado. Então, eco serve para diagnóstico, prognóstico, e o eco também, ele avalia a causa. Qual é a causa dessa estenose? A gente vai ver tudo agora. O ecocardiograma. Então, o eco é uma ferramenta essencial ao médico, ao cardiologista e ao cirurgião. Todos estão envolvidos no processo. Então, o ecocardiograma é um dos exames que mais, é uma ferramenta que mais a gente utiliza. Então, cada especialidade tem as suas nuances. E o eco, ele faz parte do dia a dia do cirurgião cardíaco, do cardiologista. Tá bom, gente? E aqui, como que o ecocardiograma classifica se a estenose é leve, moderada ou grave? Então, o objetivo da aula de hoje é fazer vocês entender a questão da severidade da estenose. Por quê? Porque se o paciente tem uma estenose leve, ele fica lá com o cardiologista, com o clínico, está com o clínico que se informou, você que tem estenose leve, não tem que fazer nada. Remédio, doutor, não. Cirurgia, muito menos ainda. Por quê? Porque a estenose é leve, ela não tem repercussão hemodinâmica. Se a estenose é moderada, o que eu faço? Eu coloquei até uma questão, hoje caiu na prova, eu vim lá dar. Prova final do curso de medicina. Paciente com IMC acima de 30, com queixas de dispneia e um sopro em foco aórtico. Só que no eco, ele tinha um gradiente VO, que a gente vai já falar sobre o gradiente na classificação, e esse gradiente estava só de 30. Qual a melhor conduta para esse paciente? Então, a estenose moderada, nós também não indicamos cirurgia cardíaca. De troca valvar, não há essa indicação. Então, onde é que entra a questão do cirurgião na doença valvar aórtica da estenose? Nos casos graves, a estenose aórtica é grave. E como que o ecocardiograma avalia? Então, ele avalia primeiro pela planimetria. Ele pega, ele observa a válvula funcionando, abrindo e fechando, e ele pega a parte que ela fecha, ele paralisa ali, e ele vai calcular a área de abertura. Ele pega uma janela e ele vai observar, olha, a sua válvula aórtica, ela tem menos
vamos classificar o paciente com estenose aórtica grave, que é o que interessa a cirurgia cardíaca, a sua área valvar só está abrindo menos que 1 centímetro quadrado. A área de abertura. Então, a área ela dá em centímetro quadrado. Então, quanto que é uma abertura normal de uma válvula? Depende. A válvula aórtica sua, por exemplo, deve ser 2,8 centímetros, 2,5, né? A dela deve ser 2,2, então é uma abertura normal. Agora, quando há uma redução da abertura valvar menos que 1 centímetro, professor, mas eu tenho que decorar? Tem que decorar, tem que ter ideia do que é grave em cirurgia cardíaca, né? Uma área de abertura valvar menos que 1 centímetro, aí isso vai gerar um gradiente. Aqui no ECMO está trabalhando com um gradiente médio, tá? Que é uma outra denominação, mean gradient, que é um gradiente médio. Aqui, eu vou falar para vocês o gradiente máximo. Uma área de abertura menos que 1 centímetro vai gerar um gradiente máximo. O que é o gradiente máximo e o que é o gradiente médio? O gradiente máximo, ele se relaciona à pressão máxima sistólica, pressão sistólica. O que é o gradiente médio? É quando eu calculo, o que é a pressão média? Quando eu calculo as pressões médias. 2 vezes a diástole mais uma sístole dividido por 3. Eu tenho uma média ponderada. Porque o ciclo cardíaco, ele não é meio a meio. Eu não posso... normalmente na prática eu levo os alunos lá, eu levo na UTI, com a pressão arterial invasiva. Aí eu falo assim, calcule aí a pressão. Aí está lá, 120 por 60. Calcule a pressão média. Aí ele pensa que é calcular 120 mais 60 dividido por 2. E não é assim a pressão média. A pressão média no ciclo cardíaco, a gente considera a diástole, por demorar mais tempo a diástole, o coração enchendo, ele tem peso 2. Como se fosse na avaliação de vocês. Uma disciplina considera que a teórica tivesse peso 2, enquanto que a sístole ela tem peso 1. Então, isso é a diferença das pressões médias. Tudo bem, gente? Posso fechar esse parênteses? Depois a gente vai bater mais nessa tecla. Então, voltando aqui. Um paciente com uma área de abertura pequena, de menos de 1 centímetro, ele vai gerar um gradiente sistólico muito alto. Normalmente, a estenose severa é acima de 60. Professor, mas eu tenho que saber que é acima de 60 milímetros de mercúrio? Sim, normalmente eu coloco as questões, paciente com gradiente 70, aí opa, 70, eu lembro lá na aula que um gradiente acima de 60 já caracteriza o que? Uma estenose leve, moderada ou grave? Grave. E qual é o outro elemento avaliado pelo ECMO? Velocidade de jato. Então eu já citei 2, área valvar, gradiente e velocidade de jato. O que é velocidade de jato? Você vai lá lavar o seu carro no fim de semana com aquelas mangueiras antigas. Aí você aperta na ponta, que o fluxo estava lento, aí você quer lavar mais forte. O que vai acontecer com a velocidade do jato? Quando você estenosa a ponta da mangueira, vai aumentar a velocidade, vai aumentar a pressão para dentro da mangueira. Você vê que a mangueira, se ela tiver algum furo, aí o fluxo vai ser maior. Por quê? Porque você estenosou. Aí você agora, estudante de medicina, você não vai mais falar, eu apertei a ponta da mangueira. Você vai falar, eu estenosei a ponta da mangueira. Então, isso a estenose, gente. Quando você estenosa uma área ali do sistema cardiovascular, você vai aumentar. E para quanto que vai aumentar a velocidade de jato? Para 4 metros por segundo. Então, se você vê no sistema cardiovascular uma velocidade de jato muito alta, tem estenose. E aqui o que caracteriza a estenose aórtica é uma velocidade de jato. Uma estenose aórtica grave é área valvar menos de 1 centímetro quadrado,
um gradiente máximo VE aórtico maior que 60, ou gradiente médio maior que 40, nos livros vocês vão ver também qual é o gradiente médio, e a velocidade de jato maior que 4 metros por segundo. Professor, como é que vem no ecocardiograma? Vem lá, avaliação pelo Doppler, gradiente VE aórtico, no exemplo 80. Aí a conclusão do laudo, estenose aórtica grave. E se vier estenose aórtica importante, é a mesma coisa? Sim. Então, existem cardiologistas, ecocardiografistas que falam estenose aórtica grave, estenose aórtica severa ou estenose aórtica importante. Eles querem dizer a mesma coisa. São sinônimos que eles estão usando. O importante é você ver isso. Bom, quando eu tenho esse paciente, aí sim, que eu tenho um paciente com uma área valvar menos que 1 centímetro, uma velocidade de jato menor que 4 e um gradiente máximo VE aórtico maior que 60, aí eu abro a porta do consultório da cirurgia cardíaca. Esse paciente ele entra com uma avaliação de uma possibilidade de eu indicar uma cirurgia ou não. Então veja, que eu não vou deixar entrar no consultório uma estenose leve nem moderada, que esses pacientes aqui a gente não indica cirurgia. Professor, mas como que a gente indica as cirurgias de alto custo, de alta complexidade? Veja, são cirurgias que o paciente ele entra numa cirurgia e existe um potencial de mortalidade maior que, por exemplo, uma cirurgia de uma vesícula ou de uma hérnia. Então a gente não vai sair indicando cirurgia cardíaca para estenose leve. Por quê? Porque é uma tragédia. E por que é uma tragédia? Porque tem indicação. Estenose leve não causa sintomas, estenose moderada não causa. Como eu coloquei no exemplo que eu falei da prova que eu fiz para os alunos, eu induzi um pouco, porque o paciente estava com IMC alto, ele estava obeso, e ele estava com sintoma de dispneia, só que ele tinha uma estenose aórtica moderada. Qual era a conduta desse paciente? Operar? Tinha uma opção lá, não era operar, era emagrecer, porque não tinha indicação de cirurgia ainda, a estenose moderada. Né? Então assim, mas antes da gente contextualizar as indicações, vamos falar um pouco da anatomia da válvula. Anatomia, a válvula aórtica. Tem alguma indicação do eco? Então, normalmente o eco, a gente vai se referir aqui, quando eu falar somente ecocardiograma. Como que você solicita um eco? Se você escrever só ecocardiograma, é o eco comum, é o eco transtorácico. É o eco, a ultrassom do coração aqui, na parede, fora, etc. Tá. Quando eu quero algo específico, eu vou eco transesofágico, que é como se fosse uma endoscopia. Passa uma sonda no esôfago e avalia. Mas assim, nesse caso não, a gente está só falando de eco transtorácico mesmo. Vamos lá, vamos falar da válvula aórtica. Quantos folhetos tem a válvula aórtica? 2, 3? Se tiver nascido bem formadinho, é 3, né? Porque tem as cardiopatia congênitas, tem pacientes que nascem só com 2 folhetos. Que é um problema grave. Esse que nascer só com 2 folhetos, a gente vai ver no mundo. Então assim, nós temos a válvula aórtica, uma válvula tricúspide, tem 3 cúspides. Cada cúspide dela funciona como se fosse uma concha. Sim, tá? Só uma desproporcional para mim. Então assim, gente, ó, são como se fossem 3 folhetos, 3 conchinhas. Funciona como se fosse uma pendurada aqui na parede da obra. E cada folheto desse, ele recebe um nome. Passar aqui. Pronto. Cada folheto dessa recebe um nome.
e a coronária direita. Mas nós temos 3 folhetos. Então, um folheto que se relaciona com a coronária direita, que é esse furinho aqui, é chamado folheto coronariano direito. O folheto que se relaciona com a coronária esquerda, né, é chamado folheto coronariano esquerdo. E o folheto que não se relaciona com nenhuma coronária é chamado folheto não coronariano. Então, a doença da estenose aórtica, ela comete esses folhetos. E aí a gente vai ver daqui a pouco a etiopatogenia. Qual o problema da válvula aórtica em relação à cirurgia ou à anatomia, à doença valvar? É que a válvula aórtica, ela tem uma relação também, além dos órgãos das coronárias, ela se relaciona com a válvula mitral, o folheto anterior da válvula mitral. Então significa, professor, que quando vocês estão operando o paciente, trocando a válvula aórtica, a gente consegue ver aqui o folheto da válvula mitral, pelo menos o folheto anterior. Posterior não, a gente não consegue ver. E também a válvula aórtica, ela se relaciona com a válvula tricúspide, nessa imagem aqui. A gente observa aqui a válvula aórtica, a pulmonar, a válvula tricúspide e a mitral. Olha o folheto anterior da válvula mitral. Então, quando a gente está trocando essa válvula aqui, a gente consegue visualizar o folheto anterior. E quando eu opero muito congênito, quando a gente está operando a CIV, que é uma comunicação intercurricular, a gente também consegue visualizar, né, o folheto da válvula aórtica. Então, a válvula aórtica está aqui nessa faixa de gás, aqui, nessa região. Para onde a gente se vira, tem válvula mitral, tricúspide, e também tem uma coisa interessante que explica uma das complicações da cirurgia da válvula aórtica, que é o bloqueio atrioventricular total e a necessidade de um implante de marca-passo definitivo em alguns pacientes, é raro acontecer, mas pode acontecer, é que o sistema de condução, feixe de Lich, ele passa próximo do folheto e não coronariano. E aí, às vezes, a calcificação na válvula doente, ela é tão intensa, ela infiltra tanto no sistema de condução e o cirurgião vai tirar ele e acaba que lesa o sistema de condução e o paciente sai com marca-passo, precisando, além da troca da válvula, marca-passo definitivo. Gente, o que me chama mais atenção dessa anatomia, que eu fico impressionado com essa criação, é a anatomia dos folhetos. Porque até hoje, com tanta tecnologia, a gente ainda não conseguiu fazer uma válvula. Se você tem a sua válvula aórtica toda perfeita, dê graças a Deus. Porque um dia que precisar mexer nessa válvula, nunca mais será mesmo. Colocar uma prótese na posição da válvula aórtica já sai com data marcada de uma próxima cirurgia. Se não for uma válvula biológica, se for uma válvula mecânica, vai ter que tomar o anticoagulante a vida inteira. Então, assim, e como que já entramos, a minha aula ela tem muito disso, ela tem as questões técnicas, mas também ela tem algumas questões para a gente raciocinar. Como que uma anatomia é tão perfeita, né, somente um aspecto de luz consegue segurar altas pressões nessa região da válvula aórtica. Então, é muito impressionante. E aqui, mostrando, na verdade não está mostrando bem, não está legal, mas vocês têm na aula de vocês, são as coronárias saindo muito próximo da válvula aórtica. E a causa? O que causa doença na válvula aórtica? Então, nós temos os nossos pacientes, desde as criancinhas, com problema na válvula aórtica,
causas congênitas, normalmente crianças que nascem com válvula aórtica bicúspide, e elas ultrapassam as vias em infância, nem sempre precisa operar. E nós temos também a degenerativa e a reumática. Quando eu falo que uma doença é degenerativa, qual é a ideia que vem para vocês? O que é uma doença degenerativa? Fala bem alto aí pra gente. Ao longo do tempo, o que você falou? Vai ter uma perda de função ao longo do tempo. O que mais? Degenerativa. O que é uma doença degenerativa? Desgaste ao longo do tempo, é a idade, é a história da velhice chegando, né? Então, o degenerativo é a doença do velho, do idoso. A congênita são as doenças da criança, do jovem e do adulto mais jovem. Às vezes, normalmente é relacionado com a válvula aórtica bicúspide. E aqui a degenerativa, a gente vai encontrar algumas doenças associadas. Há um paciente que é diabético, é hipertenso, é dislipidêmico. Então, existe associação com a DAC. O que é a DAC? Não. Doença arterial coronariana. Então, são as placas nas coronárias. Então, o que a gente nota é que a causa degenerativa normalmente é o idoso que está sendo acometido. E a reumática é o jovem adulto. A causa reumática, explica, alguém pode me explicar como é o mecanismo da doença reumática? O mecanismo fisiopatológico, me fale em duas palavras. Exatamente, uma doença imune, autoimune. Uma doença autoimune. Então, são aqueles pacientes que possuem uma predisposição genética ao entrar em contato com germe estreptococcus. Eles produzem anticorpos, anti-estreptococcus. Esses anticorpos, eles vão atacar o estreptococcus. Só que existe uma semelhança molecular, a molécula do estreptococcus, com moléculas do nosso tecido conjuntivo. E as nossas válvulas, nossa junta, nossos dedos, também tem o quê? Tecido conjuntivo. Aí os anticorpos vão fazer uma reação cruzada, uma reação autoimune, levando às lesões da válvula, inclusive da válvula aórtica. Apesar de a febre reumática cometer principalmente a válvula mitral, em primeiro lugar, em segundo, a válvula aórtica. Também é o tema aqui da nossa aula. No Brasil, qual a principal causa? Degenerativo, congênito ou reumático? Congênito já sai. Gente, nos livros antigos ainda não há assim uma atualização, mas nos livros antigos, o que você vê assim, normalmente, qual é a causa da estenose aórtica? Se você vai na África, nos países em desenvolvimento, que antigamente falava-se em países de terceiro mundo, aí mudou, agora países em desenvolvimento. Normalmente a causa era febre reumática, só que o Brasil, ele já está saindo dessa, de principal causa aqui, entrar de países ricos, degenerativos. Por quê? Por causa do envelhecimento da população, a gente observa aqui nos países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, a principal causa é degenerativa. A maior parte dos pacientes são os idosos. Quase lá eles não têm febre reumática. Quem tem mais febre reumática é aqui no Brasil e na África. E outros países, obviamente, da América Central e América Latina. E como é a morfologia, o aspecto etiopatogênico, falando aí, da válvula.
espessamento dos folhetos. Como é que é a válvula aórtica? Gente, uma válvula aórtica, se eu focar um jato de luz aqui do celular, a iluminação ela passa através dos folhetos. Só para vocês terem ideia de quão fino é a válvula aórtica. Agora, olha essa válvula bastante doente. Essa válvula que ela está espessada, está calcificada, está retraída, ocorre a adesão dos folhetos. A inflamação que ocorre, por exemplo, na febre reumática, a inflamação ela produz fibrina. Fibrina ela funciona como se fosse uma bola biológica. E ali vai ocorrendo fusão lá do folheto aí. É como se a gente fosse colando aqui um folheto que o outro fosse reduzindo. É isso que acontece na prática. A do velhinho não. A do velhinho, o folheto do velhinho vai ficando como uma casca de ovo, dura, diminuição calcificada, diminuição da mobilidade. Então lembre que medicina, vocês do começo ao fim estão vendo doença, porque o médico vocês têm que procurar doença. E a maioria das doenças, a causa é inflamatória. É inflamatória. E aqui não é diferente. E toda inflamação, quando ela cronifica, qual é a característica? Ela calcifica. É o que a gente vê. Gente, quando a gente está operando, a gente tira pedaço de calça, a gente tira um saca calça. Negócio endurecido, esses folhetos ficam uma tragédia, ficam horríveis. Então, vocês vão ver a aula aí, essa questão. E aqui mostrando algumas válvulas. O pena, gente, não está legal assim. Não está legal, eu queria que tivesse. Se aproximar um pouco mais do. Pode ser. A mesa. Não adiantou. Mas eu vou ver se Pronto, parece? Olha lá. Então aquela válvula que ela é tricúspide, ela só tem duas cúspides. não acho que melhor ligar bem atrás. Mas também não vai melhorar não, porque é lá atrás, tinha que ser aqui na frente. Eu vou pensar daqui a pouco. Você está preparado? Você dá aula? Monitor? Então aqui, olha só. Essa válvula, as folhetas eram para abrir até as comissuras. Até aqui nas comissuras. Mas elas estão aderidas. Você só tem uma abertura central. Essa válvula aqui é uma válvula tricúspide. O paciente nasceu com uma cardiopatia congênita, uma válvula aórtica tricúspide. Essa válvula aqui é uma válvula tricúspide. Provavelmente ele é causa reumática. A gente vai falar do mecanismo fisiopatológico da esclerose aórtica. O que é fisiopatologia? O que é fisiopatologia? A gente falou agora em etiologia. O que é etiologia? É a causa. Qual é a causa? A gente acabou de falar três. Não foi? Congênita, degenerativa e reumática. E a fisiopatologia é a consequência da doença. Quando qualquer professor de qualquer disciplina fala assim, explique a fisiopatologia da doença tal, está querendo a consequência a partir daquele ponto que eu tenho uma redução da abertura valvar, a partir do momento. Então qual é a consequência? Eu vou ter um estresse de parede aqui no miocárdio. Então, agora é que eu vou precisar da sua de 1 hora. Então esse é um miocárdio normal. Gente, vamos aprender cardiologia aqui também. O miocárdio normal, ele tem uma espessura da parede. Aqui, digamos, 1 centímetro. Estou falando de espessura, não estou nem falando da válvula.
Agora a gente vai se deter na fisiopatologia as consequências da doença. Eu não estou mais falando aqui da válvula aórtica que está aqui. Não estou falando dessa válvula, estou falando da redução da válvula. Aqui ela não está mais abrindo completamente. Quais são as consequências? Todo o sistema cardiovascular depende de duas funções, da sístole e da diástole. O que significa isso? Para você, Olimpíadas aí, para você ser um atleta, correr, nadar e andar de ciclismo, né? Fazer todas essas atividades, então 100 metros rasos, para você ter um bom desempenho, você tem que ter uma boa sístole. Você tem que ter uma boa diástole. Tá? Como que eu tenho uma boa sístole? Eu tenho que ter um músculo bom, um músculo que não tem fator, um músculo que eu não tenha coronárias doentes, um músculo que funcione bem, que eu não tenha uma miocardite, que eu não tenha nenhuma doença no coração. Então, eu tenho uma sístole boa. E como que a gente avalia a sístole através dos exames? Através da função ventricular, que é a fração de ejeção. Fração de ejeção. Como que eu calculo a fração de ejeção? Em dois momentos, quando está relaxado e contraído. Aí faz a medição do... Perfeito. Então, quando ele está relaxado, eu vou colocar o quê? Volume diastólico final menos o volume sistólico final dividido pelo volume diastólico final. É uma fração de ejeção, uma porcentagem. Eu vou ter o resultado em porcentagem. Então, por exemplo, esse coração aqui, ele está em diástole, ele enche 100 ml. Ele tem um copinho aqui, o nosso coração, que enche 100 ml. Na diástole, no fim da diástole, tem 100. No fim da sístole, sobrou 30 ml. É o volume residual. Cada contração que a gente, no fim da sístole, ninguém contrai e ejeta os 100 ml, não. Porque senão, a parede do nosso coração ia ficar colando. Ia ficar assim, ó. Imagina a gente andar aqui, todo mundo escutando o coração batendo, colabando ele. Então não é assim. Então no fim da sístole, o nosso coração ele espreme. Ele pega o sangue e faz isso. Ele espreme. Mas ele não bate as paredes. Tá? Então isso resulta um volume desigual. Então no fim da sístole ele sobrou 30. Então subentende-se que a nossa fração de ejeção é 70%. É normal. Ninguém tem uma fração de ejeção de 100. Ninguém tem. Nunca vi esses anos todos. Olhando eco todos os dias. Ninguém tem. Então, o que acontece? Quais são as consequências da esterose aórtica? Na esterose aórtica, a fisiopatologia, se você for uma prova de segunda chamada, eu não recomendo, é assim, explique o conceito, eu vou analisar a sua capacidade de dissertar. Explique fisiopatologia, explique, é tudo assim, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, explica a fisiopatologia. Então, na esterose aórtica, há um estresse de parede, aumenta a tensão, isso gera uma hipertrofia. E essa hipertrofia, ela cresce para o centro, é uma hipertrofia concêntrica, ela vem para cá. Ocorre o aumento de sarcômeros. O ventrículo esquerdo de um estenótico aórtico, ele está numa eterna academia. O paciente com estenose aórtica grave, ele está dormindo, mas o coração dele está numa eterna academia malhando. Por quê? Porque esse estresse de parede ele gera uma hipertrofia concêntrica. E essa hipertrofia concêntrica ela tem algumas consequências. E duas principais. Primeiro, ela prejudica a diástole. Então ela causa uma disfunção diastólica. Por quê? Porque como há uma hipertrofia
concêntrica vai diminuir a cavidade do ventrículo. Por quê? Porque isso aqui, o músculo do ventrículo diastenótico aórtico, a cavidade perdeu espaço. E antes, esse lugar aqui que era habitado por sangue, agora é tudo músculo. A gente está acostumado, na hora que a gente está operando lá, a gente para o coração, a gente pega o músculo de um diastenótico aórtico, ele é um músculo, é só músculo do coração dele, quase não tem cavidade. A gente pega ali o coração e a gente só sente músculo. Parece aquelas carnes de boi de subida de morro, que é aquela carne dura. Né? Então, quando a gente pega esse coração aqui, é puro músculo. Isso traz uma consequência na função diastólica. Se antes ele enchia 100 ml, esse coração ele só vai encher quanto agora? Por exemplo, 50 ml. Por quê? Porque ele não tem uma complacência, ele tem diminuição da complacência, que é a capacidade de acomodação de sangue. Porque ele fez uma hipertrofia concêntrica. O músculo cresceu para dentro da cavidade. E agora ele não enche mais 50. Ele não enche mais 100, ele enche 50, a metade. Mas, professor, a função sistólica dele está boa? No começo da estenose aórtica grave? Sim, está boa, ele contrai bem, porque afinal ele está bem musculoso, ele contrai só, ele contrai forte até. Então, se eu analisar a função sistólica de um estenótico aórtico, no começo da estenose aórtica grave, mesmo na fase da e o paciente já está em grave, ele tem uma função sistólica boa, só que a função diastólica dele é ruim. E é isso que vai explicar a dispneia dele. Por quê? Olha só. Para eu avaliar se o paciente tem a capacidade de correr, por exemplo, 100 metros rasos, eu falei para vocês que ele tem que ter uma função sistólica e diastólica boa. Vamos calcular em que isso vai repercutir no débito, uma coisa que a gente chama débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue ejetado na aorta vezes a frequência cardíaca. Vamos calcular o débito cardíaco considerando o paciente normal com a espessura do músculo normal 100 ml. Se ele tem uma fração de ejeção de 70%, quantos ml de sangue ele consegue ejetar na aorta? 70 ml em cada sístole, concorda? Estão acompanhando aí? Então eu vou calcular aqui 70 vezes uma frequência cardíaca agora basal de 70. Quanto que é o meu débito cardíaco? Certo? Ou seja, praticamente 5 litros de sangue desse coração normal com função diastólica e sistólica ele consegue bombear em 1 minuto. 5 litros. O coração sentadinho aí está bombeando 5 litros de sangue, principalmente para o cérebro agora. Tá? Agora, se tu tem uma hipertrofia concêntrica, o coração não aumentou de tamanho no raio-x, ele aumentou a espessura da parede. Quando ele aumentou a espessura da parede, o miocárdio ocupou o espaço da cavidade que era ocupado por sangue. Agora ele não vai mais encher 100, ele vai encher só 50. Então, 50. Professor, mas ele tem a função sistólica normal? Sim. Ele bate ainda 70%. 70% de 50, ele consegue ejetar quantos ml na corrente sanguínea? Somente 35 ml no estenótico aórtico grave com uma hipertrofia concêntrica. De 35 ml multiplicado por uma frequência de 70 batimentos por minuto, ele vai me dar o débito cardíaco, a metade disso aqui, que vai dar 2.450 ml. Concorda? O que está acontecendo com esse paciente aqui? Ele consegue, com a estenose aórtica, correr 100
ele tem uma disfunção diastólica. E aí, o pior é quando você quiser aumentar a frequência dele. Se ele for subir essa escada correndo, ele não vai aguentar. Se ele for correr, não precisa nem ser a escada, for correr no plano, ele vai ficar cansado. Por que ele vai cansar? Porque ele tem disfunção diastólica. O coração dele consegue acomodar 100 ml? Não. Só que quando ele começa a andar mais rápido ou correr, o que acontece com o retorno do sangue? É a pré-carga. O sangue que está faltando para o coração a gente chama de pré-carga. O que vai acontecer quando ele começa a andar, a correr? Andar mais rápido, a correr ou subir a escada? Vai aumentar a pré-carga. Só que ele consegue aumentar o débito cardíaco? Não. O estenótico aórtico ele tem uma característica que se chama débito cardíaco fixo. É ruim isso aqui para ele. Aí ele não vai conseguir aumentar o débito cardíaco. E esse sangue, o que vai acontecer aqui? Vai ficar represado. Vai ficar congesto. Aonde? Ato esquerdo, circulação, veno, capilar, pulmonar. Opa, pulmão, o que lembra? Qual o sintoma? Dispneia. Então, o estenótico aórtico, ele vai ter dispneia nos fossos. Quando ele andar, o sangue vai congestionar lá no coração, o coração não vai dar conta e vai ficar no pulmão, ele vai ter dispneia. No caso do atleta, essa hipertrofia é excêntrica? A hipertrofia do atleta normal, sem estenose aórtica, ela é excêntrica. É uma adaptação. Aí uma hipertrofia excêntrica sem doença valvar, aí ele dá uma batida, só uma batida dele vale 2 da sua, normal. Tu também pratica atividade. Mas é isso, o atleta ele tem essa adaptação, ele faz uma hipertrofia excêntrica. Tá, gente? Então é isso, em cardiologia, é importante a gente revisar isso aí, para a gente entender a fisiopatologia. Ou seja, para eu falar um pouquinho de fisiopatologia, a gente precisou de alguns conceitos de fisiologia. Débito cardíaco, fração de ejeção, volume diastólico final, volume sistólico final. Entendeu? Então assim, resumindo, o estenótico aórtico, hipertrofia concêntrica, cavidade diminuída. O que vai acontecer com esse miocárdio, com hipertrofia concêntrica aqui, ó, altamente grossão esse músculo? Ele vai aumentar o consumo de oxigênio. Experimenta, faz academia? Faz. Experimenta lá, começa a levantar os pesos. Tem uma hora que tu entra aqui, fadiga, né? Porque o peso está muito forte, está fazendo muita força, repetiu muito. Ou seja, o teu músculo aumentou mais o consumo de oxigênio, mas mesmo assim não foi, mesmo com uma circulação normal, não foi capaz de atender toda essa demanda. Então é isso que acontece no miocárdio. A isso nós vamos ter os segundos sintomas. Ó, não sei se vocês estão percebendo, mas o primeiro sintoma da estenose aórtica eu já falei, que é dispneia. O segundo sintoma, angina. Então esse miocárdio da estenose aórtica, ele angina. Não só como angina, como ele sofre microinfartos. Então, o estenótico aórtico, mesmo não necessariamente tendo doença coronariana obstrutiva, ele infarta. Ele sofre microinfartos. E o microinfarto, os infartos, vai prejudicar a fração de ejeção. Porque a função sistólica vai sendo comprometida, porque está infartando o músculo. E aí é um paciente que, se você não abordar na estenose aórtica severa, se você não abordar em tempo, esse paciente, é aquilo que eu quero chegar, gente.
esse paciente vai perder o time cirúrgico. Só para vocês terem ideia, no SUS, a gente está acostumado, pacientes com estenose aórtica grave, chegarem com fração de ejeção de 19%, de 28%, ou seja, uma disfunção sistólica grave. Inicialmente, na estenose aórtica, a gente vai ter disfunção diastólica, mas esses pacientes vão sofrendo microinfartos, que são esses pontos esbranquecidos aí no slide, no miocárdio, nessa parede. E esses microinfartos, o infarto, o que é infarto? É morte celular. Toda vez que morre, inflama, e em seguida vem um tecido conjuntivo, de reparo, tecido conjuntivo, vem fibroblasto, vem macrófago, e aí eles causam uma inflamação e vem tecido conjuntivo. Ou seja, o tecido conjuntivo aqui vai substituindo o miocárdio. Infartou aqui, infarta aqui, infarta aqui, infarta aqui, infarta aqui. Quanto vai fazer a fração de ejeção? Esse miocárdio está com uma função sistólica bem comprometida. Então, quando eu falo que o ecocardiograma, ele serve para me dar o prognóstico, é quando ele avalia a fração de ejeção. Então, o pessoal confunde muito. Professor, fração de ejeção, o paciente está... Fração de ejeção não serve para avaliar a severidade, o grau de severidade da doença, que é aquela estenose leve, moderada ou grave. Como é que eu avalio? A área valvar, gradiente, velocidade de chá. Isso é para eu avaliar o grau, a severidade da doença, se a estenose está leve, moderada ou grave. E a fração de ejeção? A fração de ejeção é prognóstico. Para eu saber se esse paciente vai ter um prognóstico melhor ou não. Porque quando o paciente ele tem uma fração de ejeção baixa, ou seja, abaixo de 30%, mesmo operando, mesmo saindo bem da cirurgia, ele vai morrer antes do que operasse ele com a fração de ejeção normal. Vai morrer de arritmia e de outras coisas, tá bom, gente? Então, esse paciente, a tendência, quando ele vai sofrendo microinfartos, ele vai evoluir com insuficiência cardíaca, tá? Então, o paciente vai evoluir com insuficiência cardíaca. E um outro sintoma é a síncope. Chegou um paciente idoso, sincopou, foi encontrado desmaiado na casa, pelos familiares. Chegou no pronto-socorro, vai lá, coloca o estetoscópio, se tiver um surto sistólico, uma história de angina, de dispneia ou síncope, não precisa ter todos os 3 sintomas. A maioria dos sintomas que esse paciente tem é dispneia. Em segundo lugar, angina. O menos frequente é síncope. Então, mas o paciente às vezes chega sincopado no pronto-socorro. Faz um eco. Pode ser estenose aórtica grave. Então, gente, a síncope ela é resultado de um débito cardíaco fixo. É aquele paciente que tenta correr e cai, desmaiou. Estenose aórtica. Já falei da sintomatologia, que é o tripé da estenose aórtica. Angina, dispneia e síncope. E tudo é explicado pelo mecanismo fisiopatológico. Viram como a gente correlacionou fisiologia, fisiopatologia, as questões clínicas e agora o exame físico. O que é mais importante no exame físico? O pulso, ele é tacos e patos. O que é isso? Ele, por causa da estenose aórtica, o pulso você vai sentir uma ascensão lenta e fraca, um pulso fraco. Então, quando a gente vai cateterizar a artéria radial no paciente de estenose aórtica, daqueles bem grave mesmo, às vezes é difícil a gente cateterizar, porque o pulso ele é bem fraquinho, então goteja sangue na estenose aórtica. O ictus,
na estenose, quando ele ainda está com a fração de ejeção preservada, ele é um ictus propulsivo e insustentável. Por quê? Você tem aqui na saída do coração, que é a válvula órtica, uma estenose grave. Então, como é que vai estar esse ventrículo ali, a ponta do ventrículo, que é o ictus fortis, é a ponta do coração que vai estar tentando ultrapassar a resistência da válvula órtica. Então, é o ictus propulsivo. Você vai ter alguns pacientes que colocam a mão no tórax, tu vai sentir a tua mão aqui sendo empurrada por causa do ictus, que é a ponta do coração. Tá? E normalmente o sopro, ele é um sopro sistólico, é um sopro de ejeção, sopro sistólico em foco aórtico, que irradia para a fúrcula e para a carótida. Normalmente eu falo para o pessoal da prática, para ter uma memória mecânica, aquela que você está auscultando aqui no estetoscópio, auscultou em foco aórtico, sopro, já escorrega a mão aqui, ó, memória, auscultou aqui, já vem com a mão para a fúrcula e carótida para confirmar que o sopro é um sopro sistólico, foco aórtico. E os exames? Tudo isso a gente vê na prática. Cara, dá para mostrar tudo, o eletro. Você pega um eletro de estenose aórtica, o que você espera desse eletro? É só entender a fisiopatologia. O que vai ter? Aumento da espessura, ou seja, uma hipertrofia. Então você vai ter essas ondas amplas, QRS bem amplos, que é sinal de muita massa ventricular. É sinal. Isso, o eletro, o patologista chama hipertrofia concêntrica. O que o eletro, qual é a linguagem do eletro? Sobrecarga ventricular. O que é uma sobrecarga ventricular? Ele vem esses QRS muito amplos, batendo o teto lá em cima. Você vê umas onda R, uma onda S, bastante aumentada. Então, o que eles estão vendo? O eletrocardiograma e o patologista estão vendo a mesma coisa. Só que o patologista ele vai dizer uma hipertrofia. O eletro vai dizer uma sobrecarga ventricular. São linguagens diferentes. É como se você chamasse o nível em português e o inglês low. Estou falando linguagem diferente, mas estão tentando expressar o mesmo evento que eles estão visualizando. Além disso, a congestão que ocorre nas câmaras esquerdas está sendo transmitida também no átrio esquerdo. E aí você vai ver uma sobrecarga atrial esquerda também, aquele átrio tuxo, cheio. E aí você vai ter um padrão strain, que é um padrão de isquemia de sofrimento. Esse padrão strain no eletro, às vezes, fica difícil. Por exemplo, se a gente só olhar o eletro, eu pego o eletro aqui, o eletro, olhei o seu eletro. Eu estou olhando aqui, eu vejo o padrão strain, que é o que é o padrão strain? O padrão de sofrimento, de isquemia. Aí observe que a onda T, ela está negativa. Em V3, olha a onda T negativa aí, gente, ó. Todo mundo olhando aqui, ó. V3 negativo, V4 negativo, V5 negativo e V6. Quando a gente olha só o eletro, que eu não escutei o paciente, a gente vai dizer o quê? Isso é um padrão de isquemia. Esse paciente pode estar com coronários obstruída, mas não é. Não é coronária em si, é o músculo que é isquêmico. Por que ele é isquêmico? Porque ele está lá na eterna academia. Só que essa academia ocorre um desbalanço entre as demandas metabólicas, que é o oxigênio, a demanda de oxigênio, o metabolismo do miocárdio, e a oferta. Quando você olha a coronária de um estenótico aórtico, mesmo ela sendo uma coronária normal, sem doença, sem obstrução, mas o músculo é muito grosso, não tem coronária que atenda toda essa demanda metabólica. Aí o que vai acontecer no miocárdio? Esse padrão de isquemia, semelhante ao coronário hepático. Tá bom, gente? Então, basicamente,
A sobrecarga atrial esquerda, você lembra do índice de Morris? Que é o V1, essa onda P de pato, onda P negativa, em V1, e em D2, cadê D2? Alargada. Não vai dar, você vai dizer que eu estou vendo as coisas, mas não estou. Depois vocês dão uma olhada aí. São sinais de sobrecarga atrial esquerda. Quando eu falo sobrecarga atrial esquerda, o que eu quero dizer, gente? Se eu fosse um patologista, o que o patologista dizer? 4 gigantes, 4 metades. Tá bom? Isso é sobrecarga atrial esquerda. E por que está no estenose aórtico? Por causa da congestão retrógrada, que vai aumentar as câmeras. No raio-x de tórax, nem sempre, isso aqui é a cardiopatia dilatada, já fase final da doença. Lembra que a hipertrofia ela é consciente. A gente cansa de ver o estenose aórtico na área cardíaca normal. A área cardíaca no raio-x é normal. Então o raio-x não ajuda muito. Mas o que a gente ainda pode ver? Calcificação da válvula aórtica, a gente consegue ver, e na fase final da doença. E aí isso aqui, depois que começa a infartar, isso aqui começa a dilatar. É a fase final, a fase dilatada da doença, e aí a gente consegue ver o aumento da área cardíaca. Agora, gente, eu já dei a dica lá no começo da aula. É o ecocardiograma, ele é o exame padrão na avaliação inicial desses pacientes por todos aqueles motivos. E o cateterismo cardíaco, a gente solicita, sim, na seguinte situação. Vem um paciente com estenose aórtica grave, olhei lá no eco, ele tem acima de 40 anos. O que eu tenho que fazer? Já indiquei a cirurgia, digamos que eu indiquei a cirurgia. O que a gente tem que fazer? Cateterismo antes de operar. Por que o cateterismo? Porque ele pode ter doença coronariana associada. Em alguns casos também, às vezes você vai fazer um eco e o ecocardiografista não encontrou uma janela ecocardiográfica adequada. E ele coloca lá que ele ficou em dúvida, etc. E tal. Ele ficou em dúvida entre a estenose moderada e grave, por exemplo. Aí você vai lá e pode pedir um cateterismo, aí você mede o gradiente invasivo. Como é que você mede pelo cateterismo? A ponta do cateter fica na ordem, você registra a pressão. Ah, a pressão dele está 110. Aí tu pega a ponta do cateter e ultrapassa a válvula aórtica. A pressão dentro está 200. É só tu medir o gradiente. Se dentro está 200 e na aorta está 110, quanto que é o gradiente? 90, então é uma estenose aórtica grave. Tudo bem, gente? E aí, professor, e se o paciente for diagnosticado com estenose aórtica grave e ele é sintomático, ele angina, ele tem dor no peito? Como é que é essa história de cirurgia? Quando que eu indico a cirurgia? Primeiro, a cirurgia, normalmente sim. O que a gente tem que ter na mente? Você está com um paciente aqui, aí você pensa assim, será que eu indico a cirurgia ou não para esse paciente? O que você vai levar em consideração? Aliás, o que os guidelines levam em consideração? Eles levam em consideração o seguinte: quais são os riscos desse paciente em cirurgia? E aí, eu vou classificar esse paciente em baixo risco, médio risco e alto risco. Segundo, quais são as vantagens que esse paciente, eu estou propondo essa cirurgia? Qual é o risco e a vantagem? Então, assim, por exemplo, quando eu falo risco, eu vou categorizar esse paciente em baixo risco, médio risco e alto risco, eu vou correlacionar isso com a história natural. Se o paciente tem uma estenose aórtica grave e eu não fizer nada, deixar esse paciente evoluir, quanto tempo esse paciente vai sobreviver? Se ele for uma estenose aórtica grave e já for sintomático, quanto tempo esse paciente sobrevive? Estenose aórtica grave, quando o paciente já está
com sintomas de dispneia, insuficiência cardíaca, quantos anos esse paciente tem se não fizer nada? Tem ano Em não. 2 anos, praticamente, morre 80%, 80% a 100%. 2 anos. Ou seja, estenose aórtica grave com sintomas de insuficiência cardíaca é um câncer. Pior que um câncer. Em 2 anos, se eu tiver 100 pacientes, quantos alunos tem na sala? Hã? 80. Em 2 anos, se todo mundo tiver estenose aórtica aqui com sintomas de insuficiência cardíaca, não está mais morrendo. Em 2 anos. Pode ser que daqui a 3 meses morra um, aí vai em 2 anos para todo mundo morrer. Então, quando você calcula a evolução natural, você fala assim, e vem cá, e se eu pegar você que tem uma estenose aórtica grave, sintomática, com a fração de ejeção de 65% está normal, 60% está normal, 55% está no limite da normalidade. Aí eu coloco ela para operar. Aí eu vou colocar ela, vou estratificar ela em se ela tem baixo risco, médio risco ou alto risco. Ela tem baixo risco. Paciente jovem, não tem função renal preservada, tem mobilidade boa, beleza, baixo risco. Se eu não operar elas, 100% de morrer em 2 anos. Se eu operar ela, qual a chance dela morrer? Na cirurgia, 2, 3%. Então, como que os guidelines avaliam? Ela tem ou não indicação de operar? Aí você fala assim, mas para operar uma válvula aórtica, eu vou ter que rachar o peito, fazer uma esternotomia mediana, colocar em SEC, circulação extracorpórea, conectar as máquinas tudinho, parar o coração dela, tirar a válvula, colocar uma prótese, fechar a horta, devolver o sangue dela, voltar o coração a bater, ir para a UTI, ficar uns 2, 3 dias, ir para a enfermaria, 3 meses de recuperação. A mortalidade dela, 2, 3%. No máximo ciclo. Entenderam então a indicação? Então ela é classe 1. Quando a gente vai para guidelines, aí a gente fica classe 1, classe 2, classe 3. Então, pelos guidelines, ela é classe 1 de recomendação para a troca valvar. Então, assim, ó, o que vocês têm que aprender dessa aula? Pacientes com estenose aórtica grave, mas sintomas, classe 1 de recomendação para a troca na válvula aórtica. Digamos que ela não tenha sintomas. Paciente com estenose aórtica grave, porém, aí eu olho o ecocardiograma dela, fração de ejeção levemente reduzida, 45%, disfunção leve. Indica ou não indica a troca da válvula? E qual a classe de recomendação? Classe 1 de recomendação para a troca da válvula aórtica. Por quê? Porque ela está sofrendo. Professor, só vai demorar muito tempo? Não, você vai usar As de 10 às 11. que horas são? 10. Me dá 5 minutos? Ok. Por favor. Então assim, para ela está indicado a troca da válvula porque a fração de ejeção ela está reduzida. Tá? Então, só para a gente concluir aqui, nessa nossa conversa eu falei como que a gente faz a troca da válvula aórtica aqui. A gente abre aqui ele está fazendo uma ampliação do anel, é uma técnica muito mais apurada. E aqui em cima é a troca da válvula. Como que a gente usa? Só que essa válvula é uma válvula mecânica. Em outras aulas eu vou mostrar para vocês uma válvula biológica. E aqui, ela podia pegar outra sala, né? Deixa eu com a mais de nós. vocês? Qual é a disciplina? Cuidado integral. Tá bom, então. Então, gente, para nós encerrarmos, é o seguinte. Isso aqui é o que cai na prova. Não,
explicar como que a gente vai resumir isso. Estenose aórtica severa. Vocês têm que pegar pela palavra. Severa aórtica estenose. É o guideline. O que isso quer dizer? Então não significa que a estenose leve nem moderada nem entra para a avaliação de indicação cirúrgica. Não entra. Tem estenose aórtica severa? Eu pergunto, tem sintoma? Sim. Classe 1 de recomendação de replacement, a troca da válvula aórtica. Tá? E olha que envolve replace, que é a troca da válvula aórtica. Esse paciente vai passar por uma CABG é uma outra cirurgia de revascularização, já vai rachar o peito para colocar duas pontes, mesmo não tendo sintoma, ele já vai para a troca da válvula aórtica, porque é por oportunidade cirúrgica, a gente não abre nenhum tórax à toa. Tá? Mas aí tipo, entraria, tá? Se fosse moderado, ele entraria então? Então, moderado ele não entra como classe 1, ele entraria como classe 2B, porque alguns têm dúvida, aí alguns acham que tem benefício. Eu estou falando assim o clássico que é para vocês, na graduação. Aí se você quiser debater os assuntos mais, aí vamos para a residência da cirurgia cardíaca. Então assim, não tem sintomas, o que a gente olha? Fração de injeção. Por quê? Porque tem pacientes que infartam, que sofrem microinfarto silenciosamente. Nós temos que avaliar depois a fração de injeção. Se a fração de injeção dele estiver reduzida, é classe 1 de recomendação a troca da válvula aórtica. Se ela estiver normal, a gente faz tem como fazer um segmento, um acompanhamento até o paciente ter sintoma. Gente, resumindo, estenose aórtica é redução da área valvar, gerando gradiente de pressão entre pressão sistólica entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Normalmente os elementos avaliados é uma área valvar menor que 1 centímetro, velocidade de atroque 4 metros por segundo e o gradiente maior que 60, gradiente máximo. A etiologia é congênita, reumática e degenerativa. A fisiopatologia, vocês viram, hipertrofia concêntrica, é uma disfunção diastólica, diminuição da complacência, microinfartos, e isso vai levar a uma congestão pulmonar, sintomas de dispneia, angina e síndrome. As indicações acabamos de ver e até a próxima aula, essa semana que vem. Depois eu passo para o representante o conteúdo do plano do COBRA